Neste mundo sou cidadão comum, sujeito às lutas e às tentações, sujeito às ordens de homens carnais, sujeito a passar por duras provações. Convivo no meio de homens corruptos, nem sempre a vida é doce como mel, mas graças a Deus que já sou. É isso aí, pessoal, nós aqui estamos mais uma vez para fazer um trabalho aqui. Hoje nós vamos fazer um podcast aqui. Estou eu aqui, o presbítero Calixto, e aqui está o professor, o nosso professor aqui, Matheus Moraes. Tamo junto aí, vamos conversar um pouco. Nós vamos hoje tratar de um assunto muito importante. Nós vamos estar falando sobre batismo. Tem alguns mistérios, alguns segredos que talvez a gente ainda não pensou, não aprendeu ainda, né, Matheus? Às vezes, conversando, a gente chega lá, né? Aí, Matheus, se apresenta aí. Meu nome é Matheus Calixto Moraes, sou parente do meu tio aqui também, né? Estamos juntos nessa caminhada cristã. E eu tô aprendendo, né? A gente aprendendo, lendo uma coisa aqui, lendo uma coisa ali, lendo a Bíblia, a palavra do Senhor, nós estamos aprendendo algumas coisas. E nós estamos aqui para aprender também. Então hoje nós vamos falar de batismo, né? Falar de batismo, e é uma coisa bastante importante, que é uma coisa essencial, que vem da nossa origem judaica. O batismo vem de longa data e é necessário que todos passem pelo batismo. A gente sabe que João não foi o inventor do batismo. O batismo já tinha, em João já tinha o batismo, e João apenas tentou ser um pouquinho, aperfeiçoar o batismo. Então, nós estamos aqui para falar do batismo. O que você tem aí em mente, Matheus? Bom, esse é um assunto que eu nunca tinha me aprofundado tanto, né? Eu tirei alguns tempos para estudar e para tentar ir a profundo nesse tema, né? E consegui ver alguns significados, né? Tanto no significado da água, da purificação, que já é algo que tem desde a antiguidade, né? Não só no cristianismo, mas em outras religiões, né? Como o hinduísmo, como os próprios índios do Brasil também, né? Como a Yara, tem tudo uma conotação de purificação, de água como divindade. Então a mente humana, eu creio que ela já trabalha a água devido à capacidade dela de nutrir a sede, né? E, por exemplo, no deserto, né, da onde veio João Batista, a água era um lugar de vida, né? Ele andava no deserto, o pessoal vivia num clima desértico, então a água trazia essa conotação de vida ali. Você sabia que aquele lá que foi Naamã, ele falou que a água ali que João Batista batizava ali, que era água suja, né? O rio sujo. Esse é um detalhe, um mistério, né? Que Naamã falou que o Rio Jordão era um rio sujo. Na verdade, o Rio Jordão, ele lá em cima ele é limpo, mas embaixo ele vem pegando do deserto, ele vem pegando muita terra e ele fica com a água vermelha. Mas não quer dizer que ele também seja sujo, não é um rio sujo. Ele é limpo, o rio. A água é limpa. Sujo, acho que é aqui o nosso rio Piracicaba, o rio Tietê. Ele já não é só coisa do deserto, aqui já tem outras coisas, né? Aqui a cidade joga muito resíduo, né? Então o rio é sujo. Então, mas se tratando do costume da purificação em água, em Levítico 17, versículo 15 e 16, e todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer do que morre por si, ou do que é delicerado, comido por fera, lá a fera rasga tudo lá, deve lavar as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde, depois será limpo. Mas se não lavar, nem banhar a seu corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Quer dizer, levará a sua culpa. Então ali, eles tinham em mente já tomar um banho, né, para se purificar, para ser purificado através da água. E essa ideia vem a longo prazo.
né? Conforme você falou que até os índios tinham essa ideia, né, de se purificar. Você para analisar, né, que esses povos, essas pessoas, por exemplo, os egípcios, por exemplo, eles tinham cultuavam o Rio Nilo, né? O Rio Nilo. E trazia essas ideias de ia se banhar no Rio Nilo também. E se banhava no Rio Nilo. Na Índia também tem o rio lá, esqueci o nome do rio lá, que também eles vão lá também para se banhar, porque ele acha que o rio é sagrado. Como o Rio Nilo também, as águas sagradas. Sim, essa ideia de água ser algo sagrado, que purifica, né? Eu creio que também tem alguma coisa a ver com o nascimento, né? Que o ser humano ele nasce ali e tem a água, né? Da água que sai ali do útero. Tem alguma coisa a ver com o nascimento ali, do surgimento da vida. Entendeu? Eu creio que tem alguma linkagem na nossa mente que já linka água com purificação, com divindade, com a dependência nossa da água, entendeu? Então, eu creio que muitas religiões já foram se formando nisso, né? E você vai ver que muitas religiões falam, né, sobre os mesopotâmios, por exemplo, vão falar sobre o dilúvio, né? Às vezes vão usar outra linguagem, mas eles falam de um dilúvio, de uma grande chuva, de uma purificação, essa ideia de purificação. Purificar a terra. Exatamente. Dilúvio, purificar a terra, totalmente, né? Isso. Então as pessoas tinham uma ideia de purificação. Agora em Tito, o apóstolo Paulo diz, Tito 3, né? Capítulo 3, versículo 5 ao 7, diz assim: não em virtude de obra de justiça, mas que nós houvéssemos feito. Não é por obra que nós faz, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante o lavar na regeneração, né? E renovação pelo Espírito Santo. Então, o ato do batismo em si, ele faz com que a pessoa... É o caso, quem quer aceitar Jesus? A pessoa aceita Jesus. É um ato de fé. O batismo é um ato de fé. Não é o batismo que vai salvar alguém. O batismo até não salva ninguém, né? Então, o apóstolo Paulo ele disse que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, o Espírito dele, para que, sendo justificado pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna, né? Segundo a esperança da vida eterna. Então, é necessário a gente ter a fé. Uma vez o batismo não vai salvar ninguém. Não é o batismo que salva, mas já vem a ideia do batismo desde a antiguidade, né? Sim, eu falo, se credes e for batizado, né, será salvo. Mas quem não crê, a conversa com Nicodemo, Jesus já fala, já está condenado. Por que você acha que João Batista, sendo um sacerdote, ele não quis fazer ritual no templo? Ele preferiu buscar o Rio Jordão no deserto. Eu creio que o Jordão tem as suas histórias, né? Do mergulho de Naamã, tem o Jordão quando foi aberto ali, entendeu? Mas eu creio que ele foi do deserto, talvez porque ele não seria compreendido pelos sacerdotes da época ali. Eu também acho que não, porque nem tinha muito lugar para João ali, né? Aquele tempo o sistema, para você ver uma coisa, quem estava como sumo sacerdote? Caifás e Anás. Caifás e Anás não era para ser sumo sacerdote, nem podia ter dois sumos sacerdotes. Sumo sacerdote era um só. Como que o sogro e o genro estavam sendo sumo sacerdote? Não tinha como, não era certo o sogro e o genro ser sumo sacerdote. Então a água pode purificar, mas para tirar os pecados é o sacrifício. Né? Porque quando João disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que fazia o quê? Que tira pecado do mundo. Então é necessário o sacrifício. O próprio, nós vamos ver esse versículo à frente, mas em Hebreus diz que o sangue de touro não é capaz de perdoar pecado, não consegue tirar pecado. Então o batismo é um ato de fé. O batismo é um ato de fé. Assim como
se entregar a Jesus, porque não adianta levantar a mão e eu aceito Jesus, precisa ser aceito por Jesus também, né? Então, uma vez que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, uma vez que o homem é convencido do pecado, o homem entende e vê a necessidade como o eunuco. O que o eunuco falou para Felipe? Ele viu a água ali, né? Conversando, Felipe estava Pregando para ele como funciona, explicando ali quem era Jesus, explicando o texto de Isaías para ele. Aí ele vê a água, né, e ele pergunta: o que me impede de ser batizado? O que impede de eu ser batizado? Quer dizer, então o eunuco naquele momento ele se convenceu de que ele era pecador e que Jesus era o Salvador e que ele precisava de batizar. Então, o que impede de eu ser batizado? Mas o batismo salvaria ele? Não, primeiro ele creu para isso. Ele creu o suficiente e o fato dele ter crido, ele falou: não, eu estou pronto para ser batizado. Eu estou pronto para sair dessa vida, sair do reino de Satanás e viver o reino de Deus, né? Em Atos 19:4, está escrito assim: mas Paulo respondeu, João administrou o batismo do arrependimento. João fez o batismo do arrependimento. O batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, né? Isto é, Jesus. Então, o batismo que João estava fazendo era apenas preparando o caminho para Jesus. A salvação vinha através de Jesus, né? Sim, o que João fazia era anunciar o evangelho sobre Jesus, apontando para Jesus. Então esse batismo dele era o batismo de convencimento. A pessoa estava convencida que era necessário um Salvador. Entendeu? Mas quem ia salvar de fato era Jesus, que vinha depois dele, que trazia, né, o batismo com fogo, né, o batismo Jesus com tomou Espírito. sobre si todos os nossos pecados. Então a salvação ela veio através de Jesus, não foi através do batismo. O batismo é apenas uma cerimônia essencial. Podemos falar que é necessário ser batizado. O batismo, na minha particularidade, Mateus, eu imagino que é como um registro numa empresa. Por exemplo, você é um cara empresário, chega um cara lá para registrar na sua empresa, chega um cara lá para trabalhar na sua empresa e fala para ele: não, você vai ter que registrar, legalizar, registrar. Se o cara falou: não quer registrar, porque o cara não quer compromisso com a sua empresa. Então, se nós não batizamos, se nós não estamos aptos para se batizar, porque nós não estamos querendo compromisso com o sacrifício de Jesus, né? Tem que estar preparado para isso. Ele é algo público, entendeu? Ele é que você está mostrando para as pessoas que você tomou essa decisão no seu coração. Se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, ou seja, tem um ato de você crer no coração. O evangelho foi pregado para você, você entendeu que você precisa de Jesus e que ele é seu Salvador. Só que depois você vai ter que tomar um ato de anunciar para as pessoas que você de fato está tomando essa decisão. Aí tem gente que fala: mas por que tem que ser público? Porque a gente não vive isolado. As decisões que eu tomo, por exemplo, você é casado. Aí você toma uma decisão, vai afetar a sua esposa, vai afetar seus filhos. A gente não é ser isolado. Então quando a gente toma esse ato público, né, a gente está demonstrando para o mundo: a partir de agora eu não vivo mais eu, né, mas Cristo está vivendo em mim. Então agora é um ato público. Entendeu? Então não é algo feito para ser escondidinho. É algo que você de fato está assumindo uma responsabilidade de ser um exemplo na sociedade. Entendeu? Você está mostrando isso. Mateus, falando em exemplo, eu vou te fazer até uma pergunta aqui. O Jesus, ele sendo o Salvador, quando João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, mas por que Jesus então foi batizar se o batismo não salva ninguém? Olha, tá dando uma olhada sobre isso, que é uma questão que eu tenho, assim, até agora que eu consegui entender, né, porque Jesus ele é rei e sacerdote. E sendo ele rei e sacerdote, uma das funções do sacerdote, né, seria ele se purificar antes de fazer os rituais, antes de entrar no lugar santo, no Santo dos Santos. Ele tinha a purificação. Então, Jesus ele cumpriu toda a lei, entendeu? Então ele não precisava
do batismo. Então uma das formas de ver, eu creio que seja essa, a de você dele ter cumprido como rei e sacerdote, ter cumprido toda a lei e submetido à lei. Foi exata. A pergunta que eu te fiz foi quase a mesma que João Batista fez, foi, viu? Eu que careço ir ao Senhor, o Senhor que vem a mim. Aí Jesus responde, não, calma, João. Eu estou fazendo isso porque o que eu quero que os outros façam, a gente tem que fazer primeiro. Como que vamos falar que é necessário se batizar? Eu, sendo mestre, não dou o exemplo. Então eu estou dando o exemplo. É como está em João 13, versículo 17. Se você crê nisso, é necessário que você dê o exemplo. Bem-aventurado é se vós fazeres iguais. É interessante que você falando agora, veio algo na minha mente. Eu nunca tinha pensado nisso, mas o Espírito Santo só desce sobre ele e Deus anuncia que esse é meu filho amado, que me tem prazer, que me compraz. Só faz isso depois que ele é batizado. Depois do batismo. Ele não tinha pecado antes. Pode até ter acontecido de Jesus ter tido algum relacionamento, porque Jesus era uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa de oração. Eu acredito que desde criança ele já era pessoa de oração. Mas não tem relato na Bíblia de que Deus falou, viu, esse é meu filho amado. A partir do batismo, aquilo ali também foi um exemplo muito bom. Você imagina a multidão que estava ali para ser batizada? Aí quando viu, falou, quem é esse aí, João? É seu primo? Ele é o tal do Cristo que você fala, o Messias. Ele é o poderoso, maior, que você não é capaz de desatar a sandália do pé. Você não é capaz de... Naquele tempo, Mateus, é o seguinte... quando chegava um ilustre visitante na casa das pessoas, ali vinha os servos da casa colocavam a água na bacia, tirava a sandália do visitante e lavava o pé do visitante. E o que João está querendo dizer a respeito da sandália? Eu não sou digno de desatar ou de levar a sandália dele. Quer dizer, eu não sou digno de tocar na sandália dele. Até porque Jesus, mais tarde, alguém tocou nas vestes dele. E o que aconteceu? Eu quis saber quem era. Foi sarado. Foi sarado, né? De mim saiu virtude. Então, João, ele reconheceu o poder de Jesus. Mas Jesus preferiu ser batizado. Uma vez que Jesus foi batizado, você imagina a pomba, o Espírito Santo descendo em formato de pomba e aquela voz do céu: esse é meu filho amado a quem me compraz. Você já pode imaginar quantas pessoas se decidiram a se batizar? Acho que João teve um trabalho muito grande a partir daquele momento. João teve um trabalho enorme para poder batizar todo mundo que se decidiu. Vê que exemplo que ele deu. Quero ver não decidir, uma voz falando com você do céu. Quero ver não decidir. Você imagina aquela voz, já viu? As pessoas ficaram... Teve gente que ficou tremendo de medo. Você viu lá no monte, quando Deus falou, falando lá com o povo lá de Moisés, o povo recuaram. Falou, Moisés, vai você falar com Deus. Nós não queremos ficar com medo, né? Você imagina que ali, apesar que Deus falou e não apareceu, não se fala que teve trovão, relâmpago, né? Sim. Mas eu acredito que o povo, algumas pessoas ficou bem amedrontadas, né? Outros ficaram entusiasmados, acho que... eu creio que se a gente estivesse lá, não sei como é que seria. Provavelmente a gente teria algum medo, algum receio, né? Porque você vê uma montanha fumegando, uma pedra caindo para um lado, para o outro. No caso lá de Moisés, né? Isso, no caso de Moisés, entendeu? Eu creio que a gente sentiria medo, assim, colocando como ser humano, né? No livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 28, está escrito: pois isto é o meu sangue. Jesus, distribuindo a ceia, ele falou: isso é o meu sangue, que é o novo pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão de pecado. Então, quando João diz que era necessário batizar, vinha as águas e batizar para a remissão de pecado, quer dizer, a partir daquele momento, você estava dando um passo para os braços de Jesus. E Jesus estava
tirando os seus pecados através do Pai, né? Estava tirando os seus pecados, estava sendo perdoado. Até hoje, quando uma pessoa se batiza, ela está dizendo ao mundo negativo, está dizendo para Satanás que ela não quer mais servir o mundo, ela não quer mais Satanás, não quer mais ter uma vida mundana. Agora ela quer ter uma vida diferente, ela quer ser regenerada, ela quer ser uma pessoa voltada para Jesus. O que você colocou aí? Você estava falando assim, eu estava lembrando de algo que eu notei aqui, né, que eu estava estudando, que essa lei, por exemplo, existe a lei que era necessário algo ser pago para que o ser humano fosse salvo, né? A gente para analisar que Jesus, ele fez o sacrifício dele, mas existe uma decisão nossa do ser humano de tomar posse mediante a fé disso, né? Quando a gente olha, por exemplo, para essas leis, a gente pergunta, por que a gente tem que ser salvo? Por que a gente precisa do sangue? Será que Deus não podia simplesmente perdoar? Só que se Deus ele só perdoasse, né, e não fosse necessário o sacrifício, não fosse necessário esse batismo, esse arrependimento, se não fosse necessário isso, se ele não cobrasse isso, a justiça de Deus seria desfeita, né? Ele teria que negar quem ele é, né? Então, quando ele exige uma transformação, essa transformação ela é a condenação do pecado humano no corpo de Cristo e no nosso corpo também. Então, nosso corpo era condenado porque o nosso corpo ainda está em pecado, mas a gente foi ali espiritualmente regenerado, né? Então, sendo regenerado em Cristo, aí agora ganhou capacidade dessa nova natureza, né, de vencer aquilo que é carnal, entendeu? Mas é necessário tudo isso acontecer, porque se Deus só perdoasse a humanidade e sem haver sangue, sem haver o sacrifício, ele estaria negando o seu próprio caráter, né? E Deus não nega a si mesmo, não tem sombra de variação. Então tudo que ele criou no universo tem as suas leis. Entendeu? Então o que você faz, você vai pagar. Se você mente, você é um mentiroso. Se você rouba, você é um ladrão. Você se torna fruto daquilo que você escolheu. E quando o ser humano ele se lança no pecado, tem uma lei. Que é você foi contra Deus, que é a vida, porque Deus é a vida, onde a gente veio. A consequência disso, o salário desse pecado é a morte. Entendeu? Então estava todo mundo condenado. A gente já estava condenado. Aí quando vem Jesus e ele cumpre a lei, ou seja, ele está 100% submisso ao Espírito da vida, ao Espírito Santo, ele é a própria vida. Quando ele cumpre toda a lei, a gente tem mediante a nossa confiança nele, né, eu creio que assim como eu estava dando uma olhada nesse quesito de casamento, assim como um casamento, as dificuldades da sua esposa, aquilo que você vivencia com a sua família, está junto ali, porque são uma pessoa só, assim também existe um vínculo. Uma aliança entre a noiva, a igreja e Cristo. Então, quando ele morre, ele está morrendo a morte da igreja, que é a igreja que estaria morta ali, através a humanidade estaria morta, né? E quando ele ressuscita, então ele está cumprindo a lei, ele está sendo misericordioso em tirar a humanidade do inferno, e ao mesmo tempo está sendo justo, porque o preço tem que ser pago. Ele não pode relativizar ele mesmo, então está sendo pago o preço. Então a justiça de Deus se revela na cruz, né? Só que está disponível para você acessar mediante a fé. Só que aí você tem que tomar a decisão, né, de se separar do mundo, e eu quero essa nova vida. Eu quero esse poder do Espírito Santo me regenerando, essa gênesis de Deus em mim. Entendeu? Então está disponível, mas Deus me dá liberdade. De eu querer essa salvação e tomar posse dela pela fé, ou eu simplesmente olhar para trás e ignorar o que ele fez, o sacrifício, e continuar a vida no egoísmo, nos braços do mal. Isso. Você falando isso aí, Mateus, eu voltei lá naquela nossa conversa sobre Naamã. O profeta mandou falar para ele, mandou o mensageiro falar para ele, vai lá no Rio Jordão, dá 7 mergulhos lá, e você vai ficar livre da sua lepra. O pecado em nós é uma lepra. O pecado é uma lepra. Nós estamos imundiciados, cheios de pecado. Que nem Naamã nós estava.
né? Como diz as pessoas no lamaçal do pecado, né? Naamã não queria. O que os amigos dele falou para ele? Se ele pedisse coisas difíceis para você, você não faria? Então, o que seria, né, mergulhar? O que é hoje o batismo? A não ser na época meio fria, né? Meio fria é um pouquinho meio chato entrar na água, mas pelo ato de fé é muito importante. É importante a gente... Mas o que é? Se Jesus prometeu vida em abundância, né? Jesus prometeu vida em abundância. Agora, o que ele está pedindo para nós? Ele está pedindo para nós coisa fácil. Como diz tem um lugar no Novo Testamento que diz que os mandamentos de Deus não são pesados. O que Deus manda nós fazer não é pesado, não é difícil. Difícil é perder a vida eterna, aí que é difícil. Aí... Então, Deus falando, não, eu só quero que você tome uma decisão. Se batiza, seja justo, honesto, guarde os mandamentos. Os mandamentos que eu vou te dar é fácil, né? Sim. Os mandamentos é fácil, é o que você precisa no dia a dia. O mais difícil que, vamos dizer, Deus podia dizer isso para nós não pode dizer, mas Deus podia dizer, o mais difícil são os 4 primeiros mandamentos. Né? Seria mais difícil honrar a Deus sobre todas as coisas, no caso, né? Agora, amar o próximo como a si mesmo não é tão difícil assim. É só a gente ser justo. Só a gente ser justo. Então, o que Deus está pedindo para nós não é tão difícil para fazer. Principalmente o batismo. Batizar não é difícil, né? Isso. E no batismo tem a questão de a gente começa a fazer parte, né, do Espírito de Cristo, né? E Cristo não está dividido. Né? Aí Paulo, juntando esse texto, né, de que Cristo está dividido, né, vai falar assim que Cristo é tudo em todos, né? O que faz eu entender que quando você nasce de novo, você está participando de uma comunidade, né? Até o texto que a gente usa muito na ceia, né? É o texto que fala sobre a divisão do pão, né? Que todos nós comemos de um mesmo pão que foi dividido, né? E participamos do mesmo sangue. Então, quando você começa a participar do Espírito de Cristo, que esse pão ele é um símbolo espiritual do Espírito de Cristo que nós estamos fazendo parte, você começa a enxergar as coisas como elas são. Você enxerga o valor das pessoas, você enxerga o valor das coisas como de fato elas são. Por quê? Porque você começa a ver Cristo em todos, entendeu? Então você ama a pessoa, você consegue enxergar o valor dela, né? Então você começa a participar dessa natureza, né? Então o batismo ele é um convite a uma natureza que cria uma família, uma harmonia, uma comunidade, né? Então quando você está unido a Cristo, automaticamente também você vai estar unido com o próximo, porque vocês estão participando de um único Espírito, foram batizados no mesmo batismo, que é o batismo de Cristo, né? E estão participando dessa mesma natureza. Então aquilo que antes era dificuldade, agora tudo se resume no amor de Cristo, que a gente nasceu dele, né? Então vamos supor, se antes eu tinha coragem de ir lá e pegar alguma coisa sua e roubar, por exemplo, né? Isso significa que eu não estava vendo você, eu não estava vendo a dificuldade que você tem para adquirir aquilo, quanto aquilo fará falta para você e para sua família. Eu estava cego para isso, né? Mas quando Cristo vem e ilumina o nosso entendimento, ele faz eu enxergar você assim como ele enxerga. Aí ele enxerga o seu valor, entendeu? Então através dessa transformação de natureza, ele me faz enxergar o seu valor. Então aquilo que para mim era só uma lei que me proibia de fazer, eu não roubo você porque posso ser pego, ou porque posso ser preso, ou porque posso ser punido pelos outros, agora é uma natureza. Já está em você não fazer isso. Já é o que eu não quero fazer. O Lucas 24:47 diz assim: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Quer dizer, o arrependimento dos pecados já vinha através da pregação. Por quê? Eu acredito que quando uma pessoa descia para João batizar ela, essa pessoa já tinha se arrependido dos seus pecados. Essas pessoas já estavam aptas, já tinha se arrependido. Ela tinha crido, arrependido dos seus pecados. Agora o ato
do mergulho na água, o ato do mergulho na água era simplesmente já dando um tapa na cara de Satanás, do mal, dando um tapa na cara do mal e se entregando ao próprio Deus, dizendo não ao mundo, dizendo não a Satanás e se entregando a Deus, né? Então o arrependimento em si vem através da conscientização. Uma pessoa que se dispõe a se batizar, é porque se arrependeu. E o ato em si próprio diz que a mesma está pedindo perdão. O fato do momento que ela fala, não, eu quero ser batizado. Como o eunuco falou, o que impede de eu ser batizado? O que poderia pedir dele ser batizado é a falta de arrependimento. Mas se ali a pessoa, a partir do momento que a pessoa está arrependida, um exemplo, alguém pisa no seu pé, mesmo que seja por vontade própria. Aí alguém chega e fala assim, viu, desculpa, me perdoa. Então já está pedindo perdão. O momento que ela reconhece que ela está errada, ela já está automaticamente pedindo perdão. Aí, através do batismo, Deus perdoa a pessoa. Jesus, através do seu sacrifício, tira o pecado dessa pessoa, porque a partir do momento que ela está sendo batizada, automaticamente ela está pedindo perdão e buscando a misericórdia do Criador. Não é isso? Sim. Buscando a misericórdia. É através do batismo que a gente é enxertado, né, em Cristo. Você estava falando aí do noivo, eu pude analisar uma coisa, filho. Naturalmente, o cara, quando ele se apaixona por uma mulher, ele está pronto para assumir ela. Está pronto para pagar qualquer preço para assumir aquela mulher. O que ele tem, a herança que ele tem, vamos dizer, se o pai dele se ele tem 10 irmãos, o pai dele tem 100 alqueires de terra, vai caber 10 alqueires para ele. Desses 10 alqueires, é dele e da mulher. Se separarem hoje, na justiça, principalmente os casados em comunhão de bem, se separar, 5 alqueires da mulher. Eu como que é o negócio? Então, é por isso que nós, como na posição de noiva, nós somos co-herdeiro com Cristo. Porque Cristo, ele é filho de Deus, herdeiro. E nós somos criatura. Somos como filhos, somos filho de Deus, por uma consideração. Podemos dizer, Deus até fica triste de nós dizer que não somos filho dele. Que somos, mas somos criatura e ao mesmo tempo somos filhos, somos com herdeiro de Deus, né? Porque, tipo assim, uma coisa que o diabo tenta fazer muito é impedir a gente de adquirir essa consciência de quem a gente é perante Deus. Tipo assim, a gente é pecador, a gente é falho perante Ele, a gente é tudo isso. Só que o sangue de Cristo também nos deu autoridade para vencer. De todo pecado. Isso, porque às vezes a gente pode cair no erro de valorizar demais o erro, o pecado, e achar que humildade é você se diminuir. A Bíblia fala, não pensai nem além, nem a quem, mas cada um pense de si mesmo segundo a medida de fé. Né? Ou seja, aquilo que eu sou é de acordo com aquilo que eu sou capaz de crer. Né? Porque Cristo, a Bíblia fala que Cristo habite em vós mediante a fé. Então a consciência que eu tenho de quem eu sou é proporcional à consciência de quem eu tenho, da consciência que eu tenho de quem Cristo é e o que Ele fez por mim. Entendeu? Então, uma coisa que o inimigo vai tentar fazer é a gente se afastar, né, dessa consciência de quem nós fomos feitos mediante esse batismo com o Espírito Santo. Entendeu? A consciência que Deus nos deu, entendeu? E o inimigo ele vai tentar fazer de tudo para a gente gastar nossa vida com distrações, com coisas deste mundo e não desenvolver essa consciência. Entendeu? Porque se a gente não tiver consciência de quem a gente se vende de fato, entendeu? Como Esaú, a gente troca por prato de lentilha. Entendeu? A gente despreza o sacrifício de Cristo, a gente despreza a primogenitura de Cristo que Ele nos ofereceu pelo seu sangue para nos fazer filho, a gente despreza isso. Se a gente não tiver consciência do valor que isso tem. Mateus, no passado, as pessoas, pela lei judaica, a pessoa que praticava pecado, ela tinha que sacrificar um cordeiro, um novilho, que de fato depois o escritor de Hebreus fala que
que esse sangue do boi não valia nada, né? Mas pela lei judaica a pessoa fazia isso, sacrificava um animal para poder se livrar do pecado, para se livrar da sua culpa. Viu? Se tem uma coisa chata, a gente se sentir culpado. Viu? É tão bom, vamos supor, você se sente culpado, mas quando a pessoa fala, não se preocupa não, está perdoado, seu pecado, o erro seu está perdoado. Viu? A gente se sente aliviado, sossegado, sente aquele alívio, né? A culpa pesa, né? Tem um peso. Por exemplo, tem muitas pessoas aí que acabam tendo culpa e acaba a polícia vindo atrás dele a ponto deles... Aí ele ajusta um advogado. Por isso que a Bíblia diz, se vós pecais, temos um advogado, a saber, Jesus, né? Então a pessoa a polícia atrás dele, ou pegou ele está lá até preso, ele está lá angustiado, preso. Eu não estou falando de pessoa que está acostumada na cadeia, né? Estou falando dessas pessoas que estão prontas para ser condenado mesmo. Aí o advogado chega e livra a pele dele, ele sai. Quando ele sai, eu acho que ele deve sair radiante de alegria. Eu não posso falar totalmente, que graças a Deus eu já pequei, mas não passei a esse ponto, né? Eu não cheguei a esse ponto, mas eu posso imaginar a alegria da pessoa. É claro que eu não estou falando daquele que... Tem pessoa que passa 20 anos na cadeia, 10, 15, 20 anos na cadeia. Quando ele sai de lá, a primeira coisa que ele vai fazer é matar, roubar, estrupar, fazer tudo errado. Eu tava vendo uma lei de Levítico, né? Aquela lei que a gente fala sobre... Que veio até anotei aqui, acho que é Levítico 14. Levítico 14, né, que fala sobre... 14:8, que fala sobre a purificação do leproso, né? Aí tem todo o ritual. E depois da purificação do leproso, ela começa a falar sobre a purificação da casa. Quando as casas tinham mofo, algumas manchas que saíam assim, tinha uma purificação que era feita na casa. Eu fiquei me perguntando o que significa, né? E você vê que funcionava assim, quando tinha alguma mancha, alguma coisa na casa, e era feito de pedras, assim, as casas, o sacerdote vinha ali, analisava o caso e removia aquela pedra e raspava a parede para arrancar o mofo. E esperava um certo tempo, acho que se não me engano são ali 7 dias, e se o mofo não aparecesse mais, estava resolvido, a família poderia voltar de novo a morar na casa. Entretanto, se começasse a surgir mofo de novo nas partes das casas, nas paredes, no teto, essa casa era condenada a ser demolida e as partes eram jogadas fora no lugar de contaminação, era arrancado fora do ambiente, isso, do arraial. Ou seja, estava pensando, o que isso aqui significa? Né? Porque as leis de Deus não são à toa, né? Que nem Paulo fala, tudo foi ensinado pelo porquê. Então, quem é a casa? A casa somos nós. Tem certos erros, certas falhas que Deus vê e ele vai arrancando. Só que eu creio que tem pessoas ali que ela começa a se entregar nesse pecado, no erro, a ponto de ela tá totalmente contaminada, entendeu? E ela se torna tão contaminada nas suas mentes, tão cauterizada no seu pecado, tão profunda nessa decisão de pecar, que ela se torna condenável. E que qualquer pessoa que chegar ali perto vai ser considerada imunda. Ela vai contaminar o seu ambiente em volta. Então essa seria condenado, né? Aquela palavra, o joio do trigo, entendeu? Está aplicado aqui nesse requisito. Então que a gente é uma casa, entendeu? A gente pode ter erros, as nossas falhas. O que Deus vai fazer? Ele vai reparar aquilo. O sacerdote vai vir, Cristo vai vir e vai reparar. Tem isso aqui na sua obra, ele vai reparar. Só que chega um determinado ponto onde a pessoa ela está totalmente dominada, a sua alma está completamente cauterizada pelo pecado e pelo erro, ela já se tornou o joio, ela está sendo o joio ali, entendeu? Claro que não somos nós que vamos julgar quem é, quem não é, mas tem um momento ali onde o evangelho já não entra, a pessoa se fechou pro evangelho, ela tem a sua alma contaminada pelo pecado, ela está insensível, assim como a lepra deixa insensível. Então ela chega num nível aonde o evangelho não entra mais ali, é que ela é condenável, né? Mas quem disse Mas que não tem mais recurso, né? Não tem... Isso. Não faz mais efeito. O produto não faz mais efeito. Isso. Né? E se deixar essa casa lá, fica pior, né? Porque ela vai começar a espalhar. Aí o certo é demolir. É o caso que Deus diz assim, não tenho prazer na morte do ímpio. O ímpio é essa casa irreparável. Por isso que no Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão, cachorro latino, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios.
né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem para no caminho dos pecadores, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que isso significa? Que se você se aproximar desse tipo de gente, você vai se contaminar. Aí entra aquele ditado: diga com quem você anda, que eu digo quem tu és, né? Sim. Então, o apóstolo Paulo falou que corrompe os bons costumes, dependendo da pessoa que você anda com ela, as conversações, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então aí entra na história do que você está falando da casa lá de Levítico. Sim. Você vê que não é à toa, é um ensinamento que Deus deixou ali para a gente aprender. Para a gente aprender, exatamente. Então a cerimônia do batismo significa que estamos morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, para viver em novidade de vida no reino do Pai. Como está em Romanos 6,3. Ou porventura ignorais que todo quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Porque o batismo, eu ainda falo, existe 3 tipos das pessoas fazer o batismo. O batismo por expansão, por imersão. E por expansão, e tem um outro tipo de batismo que joga água no corpo inteiro, mas não... joga água em cima na cabeça, né? E tem aquele que joga água assim, né? Então, né? Se o batismo é sinônimo de morte, o batismo é morrer, como está aqui em Romanos 6,3, fomos batizados em Cristo, em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Uma vez que nós batizamos, nós temos que entrar na água totalmente, não pode ficar nem a mão fora. Tem que afundar totalmente. Porque uma pessoa quando morre, ela é sepultada, ela não fica com a cabeça de fora, não fica com os pés de fora, nem a mão, nada, ela é sepultada inteira. E quando nós saímos da água, é como Jesus saindo, ressuscitando. Isso. Ressuscitamos com Cristo. Se morremos com Ele, Ele também ressuscitamos. Isso. Você estava falando sobre isso aí, lembrei de um estudo aqui, Quando o povo judeu ele sai da escravidão de Babilônia, né, aquilo que, por exemplo, eles quebravam a lei, a escravidão que eles viveram em Babilônia, né, esse exílio em Babilônia que eles vivenciaram, né, foi tão intenso ali que eles teriam, agora quando eles voltaram para sua terra, depois de completar os 70 anos ali de exílio, eles voltam para a terra e a lei que antes já era algo que eles sabiam que era correto, agora eles consomem a lei, eles querem viver totalmente. E vivendo essa lei de forma totalmente, o que eles começam a fazer? Essa ideia de se banhar, de se purificar. Então a água já era como princípio de purificação. Aí eles começam a fazer o quê? Transformar de algo diário, né? Aí eu fiz algumas anotações aqui que falam sobre o Tevilá, que era esse ato, que todos os dias eles tomaram banho, eles arrancavam toda a sua roupa e entravam em tanques próprios. E se a pessoa fosse rica, ela tinha esses tanques na casa dela, ou se ela fosse pobre, eles tinham públicos. Tinha um tanque público. Tinha um tanque público que fazia isso daí. E chamava mikvé. Chama mikvé ou mikvá. Essas águas, normalmente, ou era uma água que vinha de rio, ou era água que vinha de chuva, que chamava de água viva. Eu achei até interessante que Jesus fala, eu sou água viva, né? Talvez tenha alguma conotação ali. Mas era uma água que não podia separar, ela tinha que ou vir da chuva, ou ela tinha que ser água que vinha de um rio que fluía. Eles entravam, tinha como fosse uma escada, eles entravam todos os dias e saíam e esperavam a atardecer, né, das 6 horas ali, para eles considerar que eles estavam purificados. Então esse ato que eles faziam era para provar que eles eram puros, né? Então quando você vai ali já para João Batista, a diferença é que João Batista ele não é um ritual para você provar que você é puro. Ele é um ato onde você está comprovando que você é um pecador. Dependente. Isso, que você é dependente de um Salvador, que você é impuro e que você está confessando isso, que você precisa de um Salvador que está sendo batizado ali, você precisa de uma transformação. Entendeu? Então,
esse ato ali, ele era conhecido pelas pessoas, entendeu? Todo mundo já sabia o que significava o batismo, entendeu? Então já era algo que acontecia ali na época, já há bom tempo, né, depois do exílio em Babilônia. Então as pessoas sabiam o que significava o ritual, entendeu? O que aconteceu foi que João Batista mudou isso, ele trouxe agora uma ideia de você ter que confessar seus pecados. Você está batizando não é porque você é puro e você quer provar para você que é puro, não, é porque você é pecador de fato, entendeu? E ele também já anuncia o batismo com o Espírito Santo, né? Aí que Jesus que já introduz isso daí, né? Que introduz a questão já na conversa com Nicodemos, que não é só um arrependimento de pecado, também é uma nova natureza, né? Que é o nascer da água e o nascer do Espírito. Quem nasce da água quem nasce é necessário nascer da água e do Espírito, né? Porque quem nasce da água pode ver o reino de Deus, mas quem quiser entrar no reino de Deus tem que nascer da água e do Espírito, né? Você falando isso aí, eu estava lembrando de Hebreus 9:22, que diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, o fato de que eles estavam sendo chamados para ser batizados ali, em João, o fato de eles terem chamado para ser batizados é porque eles criam. Eles estavam arrependendo, mas a purificação deles vinha através do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que purificaria dele. Então, o batismo é importante, mas ninguém consegue ficar livre das culpas só pela água. Senão as pessoas iam sair por aí mergulhando em qualquer lugar aí e ficar livre, né? Então, ninguém consegue ficar livre só das culpas só pela água. O batismo é um ato de fé, assim como aceitar Jesus, levantar as mãos, entregando-se a Jesus, né? Então, também guardar os mandamentos é outra questão. Guardar os mandamentos está um pouco além do ato do batismo. Está dentro da obediência. Então, uma vez que a pessoa se arrepende, uma pessoa aceita, se conscientiza que ele é pecador, e ele se arrepende dos seus pecados, e ele toma a decisão de ser batizado, ele está pedindo perdão. Ele está pedindo perdão pedindo a misericórdia de Deus para ser salvo. E uma vez ele fazendo isso, ele é coberto, ele entra nos planos de Jesus. E Jesus fez o sacrifício para salvar todo aquele que nele crê. Aí ele está entrando, aí ele começa a guardar os mandamentos. O fato dele guardar o mandamento, ele não é um fato de obediência. Isso não significa que ele vai ser salvo porque ele está guardando os mandamentos. Porque a salvação, ela vem através do sacrifício de Jesus. A salvação é um dom gratuito de Deus. É interessante falar isso que é um dom, né? Porque, tipo assim, o dom de uma árvore é dar o fruto, né? E o dom do Espírito, você vê que é mansidão, longanimidade, essa paz, entendeu? Interior, todos esses dons são aquilo que é inerente ao Espírito. Por exemplo, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Eternidade, o Espírito da Verdade, entendeu? Por que o Espírito da Verdade? Porque por ser Deus, ele não tem variação, ele não engana, ele não tem segunda intenção. Então, alguém que nasceu de Deus, nasceu do Espírito Santo de Deus, ele vai ter esses dons em si, porque o Espírito vai se manifestar. Então, as atitudes de alguém que nasceu de fato do Espírito Santo, ela vai ter essa atitude de equidade, de mansidão, de amor ao próximo, de entrega, de solidariedade. Vai ter isso aí nele como uma extensão dessa natureza, entendeu? Assim como a gente tem o estômago e o estômago produz fome, né? E é algo natural dele, foi feito para isso, porque Deus criou o estômago e criou a comida também. Só que também a nossa natureza espiritual, ela tem uma fome. Você vai ver que Jesus, ele fala com os discípulos, depois da conversa com a mulher samaritana, os discípulos vêm e oferecem comida para Jesus. Jesus fala, a fome que eu tenho é satisfazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o Espírito, ele tem um desejo. O discípulo até achou que alguém tinha dado comida para ele. Isso. Porque quando a nossa mente, ela vai para esse lado. A mente humana, sem o Espírito Santo, não vai entender. Entendeu? Jesus sabe, provavelmente, que eles não entenderam. Entendeu? Vai falar, mas um dia eles vão entender. Um dia eles vão receber esse batismo, né, como foi em Atos 2,
que nem você estava comentando ali, né, que até Atos 2, Pedro negou Jesus. De Atos 2 em diante, ele foi confrontado pelo Sinédrio por estar pregando o evangelho. E ele estava pronto para morrer. Ele estava disposto a morrer, entendeu? Então é essa fome, esse desejo de cumprir a vontade de Deus, que faz parte. Uma vez a pessoa estando pronto para obedecer os mandamentos, ele está pensando na santificação dele. Porque nesse momento porque a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma vez o homem sendo convencido do pecado, o homem está apto a se arrepender, está apto a pedir perdão, está apto a se batizar. Uma vez o homem se batizando, o Espírito Santo convence o homem da justiça. Uma vez o homem sendo convencido da justiça, ele está apto para receber o poder de Deus dentro dele. Ser batizado com o Espírito Santo. Nós vai poder fazer um podcast falando do batismo com o Espírito Santo, que eu acho que é muito interessante. Pode fazer. Né? Então, hoje, por exemplo, nós saímos com o nosso carro, tem uma placa lá. Agora aqui mesmo na rodovia mudaram a placa de 90 para 80 por hora, né? Aí nós sabemos que se nós passar dos 80, corremos o risco de ser multado. Então por isso que uma pessoa justa, ele sabe que não pode matar, não pode roubar, tem que obedecer aos mandamentos. Uma vez ele estando disposto a obedecer os mandamentos, ele não tem razão para ser punido. Você se contando, eu lembrei de uma história minha. Isso aqui é a história minha que aconteceu. Eu omiti não, né? Sempre tive aquela vontade, aquele negócio de correr um pouco a mais do que a placa manda, entendeu? Aí chega no radar, você freia, né? Apesar que hoje em dia estão mudando o radar, você não vai poder fazer mais isso. Mas o que é isso? Você só freia por causa da multa, entendeu? Isso é um símbolo da lei. Você freia por causa da multa, você não ultrapassa por causa do medo da punição, que ninguém quer pagar a multa. Né? Entretanto, esse dia eu tava andando com o caminhão, e nessa de andar um pouquinho mais, né, eu ia fazer ultrapassagem. E quando eu ia abrir para ultrapassagem, passou um carro. E estava uma família lá dentro. Uhum. Aí, tipo assim, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas ali me abriu minha mente para me perceber, poxa, e se eu tivesse feito alguma coisa errada aqui, quem ia pagar? Entendeu? Uma família naquele carro que poderia pagar o preço. E aqui entra uma coisa que eu creio que tem a ver com a graça. Então, enquanto você não faz por medo da punição, agora eu não faço porque eu tenho a consciência dos prejuízos disso. Tipo, entendeu? Tem alguém que vai pagar por isso, por esses erros meus. É uma consciência agora. Não é uma obrigação, é uma consciência de que eu não vou mais correr ou passar do limite. Não é só porque eu vou receber uma multa, uma punição. Mas é porque isso é autorresponsável. Eu puxo essa responsabilidade, entendeu? Aí você fala, não me lembra desse fato aí. Quando João, Jesus veio para ser batizado por João, em Mateus 3:11, João disse, eu batizo com água, mas vem aquele que vem após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É um ponto muito fundamental, inclusive eu tenho alguns vídeos aí explicando sobre isso, eu acho muito interessante isso. Né? Mas hoje nós já estamos um pouquinho aqui, as horas um pouquinho avançadas, estamos mais uma hora que já estamos por aqui. Em Atos 2:38, Pedro então lhe respondeu, né? Porque ali o povo que estava ouvindo ali o discurso dos apóstolos, em Atos 2, o povo eles tinham crido na pregação dos apóstolos, pregava nas suas próprias línguas. Então aqueles irmãos que estavam ali falou, viu irmãos, o que nós faz agora então? Se nós somos culpados, o que nós temos que fazer? Aí Pedro responde. Então ele respondeu, arrependei-vos, porque já tinham crido. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro mostra o degrau para ser salvo. É uma das coisas que todo mundo quer saber, né? O que é que eu preciso para ser salvo? Então as pessoas querem saber o que é que eu faço para ser salvo. Primeiro,
é necessário ser convencido. Isso daí cabe aos mensageiros, cabe a mim, cabe a você, cabe a nós, pregar o Evangelho. Aí cabe a pessoa crer. A pessoa tem que crer. Depois, o segundo passo, ela tem que se arrepender. Então, a partir do momento que ela se arrepende, o Espírito Santo começa a trabalhar. Então, a partir deste ato, o Espírito Santo já poderá entrar na pessoa nesse partir do momento que ela se arrepende. O Espírito Santo pode entrar nela, ou não. Vai depender do tanto que ela estiver arrependida. Se realmente ela se arrependeu e pediu perdão, antes de entrar pelas águas, ela pode receber o Espírito Santo nesse momento. Ou receber o Espírito Santo depois do batismo, né? Então, o terceiro ponto é se batizar em nome de Jesus, para a remissão do pecado, né? Para a remissão do pecado. Então, neste ponto, a pessoa tem que receber o Espírito Santo. Ao ser batizado, a pessoa tem que receber o Espírito Santo. Não pode demorar mais para receber o Espírito Santo. Ela tem que ser batizada com o Espírito Santo. Se não acontecer, é porque algo está errado. Ela não se arrependeu direito ainda, ela não pediu perdão. Alguma coisa está errada para não ter recebido o Espírito Santo. Ela precisa receber o Espírito Santo. E a quarta, eu acho que a quarta etapa já é obedecer. Então, a partir do momento que a pessoa recebe o Espírito Santo, é batizada, recebeu o Espírito Santo, aí vem o momento de obediência. A pessoa tem que obedecer. A partir daí é por conta do Cordeiro de Deus. A partir do momento que você obedeceu, você está disposto a obedecer, o resto é por conta de Deus. A partir daí é por conta do Espírito Santo, a partir daí é por conta de Deus. Agora é passar nas provas. Ainda tem um momento que você vai ter que passar na prova, que vai vir aí o batismo com fogo. Assim que Jesus Você vai ter que passar na prova e permanecer crendo até o fim. Senão não tem condição de ser salvo. E Jesus, assim que ele já foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo, já foi conduzido pelo mesmo Espírito ao jejum para ser tentado. Foi para o deserto. Então nós não estamos livres. Quando Jesus falou em Mateus 5, ele disse que bem-aventurados os que sofrem. Na verdade, nós somos convidados a ser um soldado de Cristo. Nós somos convidados a sofrer. E para ser um soldado, um trabalhador, um apto para o reino de Cristo, nós temos que passar nas provas. Nós temos que... Você imagina, eu acho que quem já foi soldado aí já sabe. Para ser um soldado, passa um monte de coisa. A pessoa sofre muito. Sofre muito, imagina, para ser um general, para ser, sei lá, para ser uma pessoa de patente alta. Tem que ser provado, tem que experimentar. Quanta coisa ele já não passou, né? Agora vai lá um recruta lá, põe ele para ser um comandante. Ele não sabe comandar, ele não tem a capacidade de comando, ele não tem experiência, ele não passou na prova, não tem experiência, não sabe o que é. Então é que nem eu falo, uma pessoa que não sabe, não tem nem capacidade para dar conselho para você. Como uma pessoa que, no teu caso, por exemplo, você é um cara solteiro, né? Como que você vai dar um conselho para casal, fazer uma palestra para casal que nem casado você foi? Você vai ter que contar a história dos outros, você fica limitado. Contar a história dos outros, entendeu? Vou ter que vai para a Bíblia falar isso, a Bíblia fala aquilo, mas a experiência em si, você não está apto para isso. Se você já foi casado, já tem 10, 15 anos de casado, 20 anos de casado, sabe o que é uma vida de casado, aí você tem mais ferramenta, tem mais matéria para estar passando. E é a mesma coisa para nós ser um escolhido para o reino de Cristo, um escolhido, não para ser salvo. Ser salvo é crer. A Bíblia diz que aquele que crer não será condenado, né? Para ser salvo é fácil. Agora, para ser um escolhido, para reinar com Cristo, para ter um maior galardão. Eu falo que nossas obras, né, elas vão passar pelo fogo, né? E esse fogo a gente sabe que é o fogo do Espírito, ele consome. Mas nós vamos fazer
Uma podcast Sim. para isso. Entendeu? É porque eu falo que essa prova que a gente tá passando ali é para as nossas intenções, né? As nossas intenções ser reveladas. Entendeu? Se Deus permite. Então, coloquei aqui vários versículos aqui para a gente poder ler, mas a hora já passou, né, Mateus? Quer fazer as suas considerações finais? Olha, para mim esse é um tema que eu pretendo estudar um pouco mais. É um tema muito interessante, né? Que fala muito sobre a questão do que não é uma coisa que aconteceu um dia na sua vida ali, você batizou, passou na água e aquilo. Não, ali é o início de uma caminhada, entendeu? E a gente vai sendo queimado por este fogo ali que a gente recebeu do Espírito Santo todo o resto da nossa vida. Né? Então esse batismo é uma decisão pública, entendeu? De algo que você vai fazer pelo resto da sua vida e de um amor que você vai carregar por Cristo que vai fazer com que você traz um impacto para outras pessoas de desejar a mesma coisa, entendeu? Então é uma consciência que eu quero ser esse testemunho para as pessoas à minha volta. Eu tomei essa decisão, entendeu? Então para mim o batismo ele é a minha declaração, a minha declaração, né, que Jesus é tudo para mim, entendeu? Eu é uma oportunidade, muito grato pela oportunidade de ter me dado aí, entendeu? Primeira vez que eu participo aí. Eu espero que Deus permita para nós fazer vários podcasts juntos, tá? Poder estar junto, mas eu agradeço e agradeço a você também que está aí, que vai poder estar com a gente, poder estar vendo esse vídeo. Se você está vendo, que Deus abençoe você, abençoe todos nós. Vamos deixar um joinha aí, né? Você tá aí, filho? Então tá aí. E tá aqui meu câmera. Que Deus abençoe todos nós e até breve, se Deus assim permitir. Muito obrigado a todos. Valeu, Mateus. Deus abençoe. Breve nós estaremos juntos novamente. Com certeza.